Olá, povo de Deus, olá, família do Senhor. Que bom mais uma vez poder estarmos juntos aqui nessa semana, né? Falando de Deus, das coisas do Senhor, aprendendo dele, aprendendo com ele. E para mim, como eu tenho dito, é um privilégio. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado nesse tempo, participado aqui junto conosco, né, desse estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando e meditando na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mais precisamente no capítulo 2. É uma carta fantástica, então já convido você a abrir a sua Bíblia para estarmos juntos, né, esmiuçando alguns textos que com certeza vai falar ao teu coração, como tem falado ao meu coração nesse tempo, como tem ministrado ao meu coração. Tá? Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero te convidar a uma palavra de oração, né, para que Deus possa nos iluminar, o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar ao entendimento de tudo aquilo que Ele quer falar conosco através desse texto. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado pelas vidas, Pai, que estão participando desse estudo bíblico, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que sejamos ministrados pelo Senhor através dessa palavra. Que o Senhor possa, ao fim desse estudo, nos trazer todo o entendimento que o Senhor também buscou trazer através dessa carta aos membros daquela igreja de Filipos. Que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue conosco. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos começar então? Eu tenho aqui uma versão, né, da palavra de Deus. Estarei depois também meditando na nossa versão NVI, que é a versão que temos buscado nesse tempo o entendimento da palavra de Deus, mas nesse tempo que a gente possa estar acompanhando, né, em algumas versões, para que Deus possa trazer ao nosso entendimento tudo aquilo que Ele deseja falar conosco. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há afetos e compaixões, completai a minha alegria, que penseis da mesma maneira, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de ânimo, tendo o mesmo modo de pensar, completai. É interessante até aí primeiro, nós estaremos lendo hoje até o versículo 4, mas eu gostaria de chamar a atenção para você, chamar a sua atenção para esses dois primeiros versículos. Essa carta aos Filipenses, muitos estudiosos dizem que ela é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo ele mostra tamanha alegria com aquela igreja, com aquele povo. Haja vista que aquele povo é um povo de coração, como que eu posso dizer, um coração ajudador, um coração, sabe, aberto a ajudar, um coração ofertante, né? E Paulo muitas vezes foi alvo desse coração ofertante, porque em alguns momentos dessa carta Paulo vai dizer da alegria que ele tem e da gratidão que ele tem por aquele povo, por aquela igreja, pelas ofertas que foram feitas a Paulo, né, que sustentaram em muitos momentos o ministério missionário de Paulo. Então Paulo ele escreve essa carta provavelmente em Roma, onde ele estava preso, e ali naquela carceragem, né, Paulo, que já tinha vivido em vários momentos situações, inclusive em Filipos, quando ele foi preso com Silas, né, e também com Timóteo, e eles foram salvos, né, porque teve um terremoto e ali as cadeias se quebraram e as pessoas fugiram, mas eles não fugiram, e quando o carcereiro desesperado, né, foi falar com eles, eles contemplaram naquele momento a conversão daquele carcereiro, e foi uma história maravilhosa, né, na vida de Paulo. E aí Paulo agora escreve aquelas pessoas, né, daquela igreja, que são pessoas que ofertaram e ajudaram o seu ministério, e ele fala com muita alegria, mas não somente essa alegria baseada nas ofertas, mas uma alegria baseada na conduta daquelas pessoas até um determinado momento. A conduta daquela igreja, ela fazia parte da alegria de Paulo. Então Paulo ele vai falar com aquele povo
que se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão de espírito, olha que lindo isso, se há afetos e compaixões, ele vai falar de uma forma, sabe, intensa na questão do relacionamento. Ele traz aqui 4 pilares, né, que moldam o relacionamento humano e o relacionamento com Deus. Ele diz assim, olha, se há consolação, né, ele está falando da questão do encorajamento, né, em Cristo Jesus. Se há esse encorajamento, se um encoraja o outro, se um consola o outro, se um está junto com o outro, né, uma igreja unida nesse sentido, ele fala, se há conforto de amor, olha que expressão maravilhosa que ele usa, se há conforto de amor. Ele fala assim, se há comunhão do Espírito, olha, ele traz aí, nesse pilar de relacionamento, ele traz aí também o relacionamento com Deus, porque assim, o amor vem de Deus, então o nosso amor, ele é baseado no amor de Deus. Ele, sabe, ele vai ser forjado pelo Senhor. Então, quando nós entendemos que esses pilares, quando fala conforto, quando ele fala comunhão do Espírito, quando ele fala conforto de amor, ele fala afetos e compaixões, então ele está trazendo aqui a memória daquele povo, a necessidade de manter esse relacionamento baseado nesses pilares, né? No segundo versículo, quando ele fala assim, olha, completai a minha alegria. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, eu sou muito feliz com essa igreja. Esse povo é um povo que me traz alegria, é um povo que me traz felicidade, é um povo que tem buscado, né, através do relacionamento, uma caminhada reta, uma caminhada justa, mas alguma coisa ainda está faltando. Por isso que ele fala assim, olha, completai a minha alegria, que penseis da mesma maneira. Isso é interessante, porque quando o Paulo fala que penseis da mesma maneira, ele não está falando assim, olha, pensem do mesmo jeito, tenha a mesma visão, o mesmo pensamento diante das coisas. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, olha, tenha diante das coisas, tá? De tudo aquilo que aparece, de tudo aquilo que você precisa pensar, o mesmo pensamento. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque, assim, cada um é uma pessoa diferente. Nós somos forjados através da nossa caminhada de vida, apesar de sermos forjados por Cristo. Cada um de nós temos a nossa personalidade, cada um de nós temos a nossa família, cada um de nós temos uma vida diferente. Então, é necessário que realmente sejamos pessoas diferentes. E pessoas diferentes, elas vão completar umas às outras no seu jeito de ser, na sua maneira de agir. Porém, o pensamento, ele precisa ser o mesmo, porque assim, o alvo é um só, que é Jesus. O caminho é um só, que é Jesus. A verdade é uma só, que é Jesus. Portanto, que os pensamentos dessas pessoas sejam os mesmos pensamentos em busca de um único alvo, né? E isso é o que Paulo está querendo dizer, né, nesse versículo 2. Ele fala assim também, tenhais o mesmo amor. Afinal de contas, o amor, ele é um só, ele não é plural. O amor, ele é singular. Ele tem uma fonte. A fonte de amor é Jesus. A fonte de amor é Deus. A fonte do amor é o Espírito Santo. E é exatamente essa unidade, essa triunidade que nós chamamos da Trindade, né? A unidade da Trindade, ela faz com que esse amor tenha uma única fonte. Então, que nós tenhamos o mesmo amor. Não dá para nós amarmos de maneira diferente. Quando se ama de maneira diferente, quando nós dizemos, né, de forma bem popular, eu te amo mais do que você me ama. Não, amor é amor, né? Nós queremos, às vezes, mensurar o amor como se o meu amor fosse diferente do seu amor, como se o seu amor fosse diferente do meu. E, na verdade, não é. É por isso que Paulo aqui, ele alerta aquele povo, ele fala assim, olha, tenhais o mesmo amor, porque a fonte do amor é Cristo, a fonte do amor é o Senhor. E aí ele começa dizendo para aquelas pessoas, ele diz assim, olha, sejais unidos de ânimo.
Ou seja, que o nosso ânimo, que os nossos objetivos sejam um só, que o nosso comprometimento seja um só, que nós sejamos unidos no comprometimento de um único objetivo, que é alcançar o alvo, que é Cristo Jesus. E é onde ele fala, olha, eu sou alegre com vocês, vocês me trazem alegria, mas completem a minha alegria com essa forma de agir. No versículo 3, ele fala assim, olha, nada façais por rivalidade egoísta, nem por vanglória. Ao contrário, por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Irmãos, que desafio, hein? Que desafio. Considerar o outro maior que a nós mesmos é um desafio que, principalmente para um mundo tão competitivo como nós vivemos hoje, né, tem muitas vezes feito parte das entranhas eclesiásticas. Tem feito muitas vezes parte, né, do nosso meio, da igreja do Senhor. A família do Senhor hoje, muitas vezes, tem se desviado da palavra do Senhor em momentos como esse, quando se fala de unidade. E olha, como trazer unidade ao meu relacionamento com o meu irmão, sendo que eu preciso olhar para ele como alguém maior que eu. Esse desafio, que não só o apóstolo Paulo, mas logicamente inspirado por Deus para escrever essa carta aos Filipenses, nos encoraja e também nos faz perceber a dimensão do desejo de Deus na unidade da igreja, na unidade do povo de Deus. Não se esqueça que essa palavra está sendo escrita exatamente para a igreja, não está sendo escrita para o mundo, ela está sendo escrita para a igreja. E ele fala, olha, que cada um considere o outro superior a si mesmo. Não seja egoísta. Então, meus irmãos, a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida cristão, ele não pode, em momento nenhum, ser egoísta. Ele não pode, eu não posso achar que a minha vida confortável, né, em detrimento do sofrimento, né, ou da falta de conforto. E quando eu falo conforto, irmão, entenda, eu não estou falando do conforto de uma casa maravilhosa, de um carro lindo e maravilhoso, de viagens, maravilhosas. Não, eu estou falando do conforto de vida, daquilo que te traz paz. O lugar de paz é esse lugar de conforto. Lembra da semana retrasada, quando nós falamos disso? Que paz e conforto ali são situações diferentes, porque Davi tinha conforto, mas não tinha paz. Quando ele está dizendo aqui, ele está falando, né, exatamente da situação de vida que traz paz à minha vida. Do contentamento, como o próprio Paulo falou. Aprendi a me contentar com o muito e com o pouco. Isso significa que eu estou contente independente de uma vida rica, né? Uma vida rica talvez não signifique uma vida confortável. Porém, irmãos, eu não consigo me sentir confortável, e eu acho que toda a igreja deveria ser assim, de saber que eu estou bem e que o meu irmão está passando dificuldade. Eu não posso achar que isso é a visão que o povo de Filipos estava tendo e que Paulo começa a combater essa visão. Ele fala, sejam humildes, não sejam egoístas. Então, que essa palavra possa ministrar aos nossos corações a ponto de forjar o nosso caráter, a ponto de forjar a nossa caminhada cristã. E por último, ele diz aqui no versículo 4, por último hoje, né? Ele diz no versículo 4 que cada um não cuide somente do que é seu. Isso é lindo, isso é fantástico. Mas ele diz assim, mas cada um cuide também do que é dos outros. E na versão NVI, que tenho aqui em minhas mãos, vai dizer assim, olha, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como o próprio Paulo fez, né? Se Paulo fosse cuidar apenas dos seus interesses, ele não estaria preso em Roma escrevendo essa carta. Ele não estaria viajando, né, em todas aquelas cidades, ali plantando igrejas,
ele sendo açoitado, ele sendo preso, ele sendo maltratado, ele sendo humilhado, para que outras pessoas pudessem viver um evangelho puro, simples, reto e verdadeiro. Então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui não é para a gente tomar conta da vida do outro. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós olhemos para os outros e nos importemos, né, com a vida do outro. Muitas vezes nós passamos por alguma situação onde nós vemos a dificuldade das pessoas, e quando nós não nos importamos com a dificuldade das outras pessoas, essa carta ela serve para a gente também. Quando nós olhamos para as pessoas e não achamos aquelas pessoas superior a nós, essa carta é para nós também. Quando nós agimos com egoísmo, né, com uma forma egoísta de pensar, egocêntrica de pensar, essa carta também se aplica a nós. Então, que ao longo dessa semana nós possamos aprender com o que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, principalmente no capítulo 2, onde nós estaremos esmiuçando esse texto e sendo forjado, sendo tratado, sendo trabalhados e sendo, muitas vezes, talvez, transformados por ele. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, na paz do Senhor. Fica na paz.